noite, meus amigos e minhas amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, da nossa Escola Teológica Católica. Mas antes vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem. Gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vida de um grande santo da Igreja Católica, que é São Bento. Hoje, eu quero fazer um vídeo sobre São Bento. De vez em quando, eu quero fazer vídeos contando um pouco da vida dos santos. Por quê? Porque os santos, gente, são modelos de vida para nós, ensina a Igreja. Como que a gente deve viver de acordo com a vontade de Deus. Então, eles viveram aquilo que Jesus mandou que a gente vivesse realmente o Evangelho. Teve alguns que fizeram até, vamos dizer assim, penitências, igual o caso do próprio São Bento, né? A gente lendo a vida dele, a gente vê que foi um homem de uma penitência severa, não é? Por quê? Porque ele queria realmente, vamos dizer assim, passar, né, um pouco daquilo que Jesus passou, não é? Então ele foi para o deserto, ele largou totalmente a vida neste mundo, vamos dizer assim. Mas isso não é para todos, tá? Isso não quer dizer que todos tenham que fazer isso, não. Tá? Isso é o que a Igreja chama de conselho evangélico, é diferente de mandamento. O mandamento é para todo mundo seguir. Ninguém está livre de seguir os 10 mandamentos. Mas um conselho evangélico não é uma obrigação. Isso aí não é para todos, é para alguns. Entenderam? Por isso que existem os monges, existem as freiras, que ficam ali enclausurados ali, vivendo uma vida só de oração e penitência. Foi o que aconteceu com São Bento. Então eu quero colocar um pouquinho da vida dele, para a gente poder entender um pouco o que é um monge, não é? Muita gente, às vezes, não sabe o que é um monge, tá? E isso é uma coisa muito importante para a Igreja, tá? Que sempre existiu na Igreja, ok? E que muita gente, às vezes, não entende, né? Às vezes vê um cristão, não é? Com aquela roupa de monge, mas não sabe por quê que usa aquela roupa, não é? É uma congregação religiosa. Isso também muito católico não sabe. O que é uma congregação? Por exemplo, o que é um padre de congregação? O que é um padre diocesano? Tá? Então, eu acho que nós podemos fazer um vídeo explicando essas coisas para aquele católico que ainda não sabe. Muita coisa da nossa fé, nós mesmos não sabemos, não é? Então, é bom a gente aprender sobre isso. Aliás, é a nossa fé, é a nossa Igreja. E o mais bonito nisso, gente, é que não é uma coisa de agora. Tá? A questão dos monges é uma questão que vem lá desde os primeiros séculos da Igreja e que continua até hoje. As congregações, como eu falei, isso é muito bonito, saber que é uma coisa que vem lá de trás e permanece até hoje. Tá? Então, gente, eu quero colocar aqui um livro, se você quiser aprofundar,
Logicamente que eu aqui não tenho como aprofundar, tá? Aqui eu faço um resumo da vida do santo, tá? Quando eu me proponho a fazer um vídeo sobre isso, é claro que eu pego um resumo, né? Eu não tenho como eu falar de tudo aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, o que eu faço? Eu deixo livros para você poder aprofundar. Tem muitos livros bons sobre santos, a vida dos santos. Sobre São Bento, tá? Eu quero indicar este livro, São Bento, o pai da Europa. Por que ele é o pai da Europa? Nós vamos falar daqui a pouco, ok? Então, se você quiser aprofundar, tem aí nas livrarias católicas sobre a vida dele e também de outros santos, não é só de São Bento, não, tá? Eu pude adquirir, eu tive a graça de adquirir alguns, tá? Eu adquiri de Santo Antônio, São Benedito, tá? Um santo brasileiro que atuou aqui no Brasil, São José de Anchieta, que fundou inclusive a cidade de São Paulo, tá? Então, gente, aos poucos eu quero ir tirando vídeos sobre a vida dos santos, tá? Então eu quero aproveitar aqui alguns vídeos para poder falar sobre isso, tá bom? Então, gente, eu vou ler o que está na contracapa desse livro, só para você ter uma noção como que é maravilhoso. Se você comprar, você vai gostar. Eu já li, é muito bom, fortalece muito a nossa fé, tá? A vida dos santos são maravilhosos, gente, muito bom mesmo, porque realmente revigora a nossa fé, tá bom? Então eu quero colocar aqui o que está na contracapa do livro, ó. O que está escrito aqui, só para você ter uma noção sobre um pouquinho da vida de São Bento, tá bom? São Bento, ele nasceu no ano 480. Vou explicar, foi uma época muito turbulenta para a igreja, tá? E ele morreu no ano 547. Então, ele nasceu no ano 480 e morreu no ano 547. Ele é chamado de o pai da Europa, porque inúmeros mosteiros beneditinos se espalharam pela Europa. Mosteiro é onde ficam os monges, ok? Quando ela era dominada pelos bárbaros. O que é isso? Eu vou explicar daqui a pouco. Esses monges salvaram a civilização ocidental, educaram e evangelizaram os selvagens e criaram a Europa cristã. O que quer dizer isso, gente? Eu vou começar explicando sobre isso. Veja, no ano 476, depois de Cristo, o Império Romano caiu. Roma desabou. O maior império que houve na história da humanidade, que inclusive matou muitos cristãos até o ano 313. Depois esse império se converteu, porque o imperador Constantino se converteu, e o imperador Teodósio, no ano 380, decretou que Roma era cristã. Tá? A religião oficial agora do império não é mais o paganismo, agora é o cristianismo. Só que aí o que aconteceu? Depois disso, no ano 476, houve a invasão dos bárbaros a Roma. Tá? Roma já não era mais aquele império poderoso que era na época de Jesus, não é? E, infelizmente, aconteceu a queda da cidade de Roma pelos bárbaros, que dominaram o Império Romano, tá? E acabaram destruindo Roma, ok? Então, o que ficou de pé? Tá? Isso aí, gente, não sou eu que estou dizendo, não. É a história. Tá? Roma caiu, desabou. O maior império do mundo. A única instituição que ficou de pé foi a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Isso não sou eu que estou dizendo, são os historiadores. Ok? A única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. Tudo ficou nas mãos dos bárbaros, que invadiram a Europa, tá? E dominaram, né, a Europa e também o Império Romano. Só ficou a Igreja, entendeu? O Papa, que além de ser um religioso, era um chefe de Estado, que eu já expliquei aqui, né, que a Igreja nessa época era unida ao Estado. Já fiz um vídeo sobre isso, ok? Então a Igreja, pela força que ela tinha, não só a força espiritual, mas também a força material.
A igreja, nessa época, ela tinha muito poder, tá? Inclusive poderes materiais, ok? Então, a igreja, por causa disso, pôde enfrentar esses bárbaros, tá? Por isso que os monges foram importantes. Por quê? Os monges é que enfrentaram esses bárbaros, tá? Fundaram outros mosteiros, né, em toda a Europa, e um deles foi o mosteiro de São Bento, chamado de Beneditino. Tá? Isso que é uma congregação religiosa. Tá? Então, você tem uma congregação religiosa e você tem também uma diocese. Tá? Por exemplo, hoje, vamos colocar hoje. Hoje nós temos, na Igreja Católica, por exemplo, padres que são diocesanos e padres que são de uma congregação religiosa. Qual é a diferença? Vou te explicar para você entender. O padre diocesano, ele pertence a uma diocese. Por exemplo, aqui em Campos, nós temos o nosso bispo, Dom Roberto, tá? E o Dom Roberto governa uma diocese de Campos, Itaperuna, Italva, Natividade, Miracema. Isso são dioceses. Então, o padre, que ele é diocesano, ele deve obediência ao bispo. Então, o bispo pode trocar ele de lugar, tá? Ele pode estar em Itaperuna, amanhã ele pode estar em Miracema, Pádua. Só o bispo pode fazer isso, entendeu? Então, isso é um padre diocesano. Igual aqui na nossa cidade de Itaperuna. Tem a diocese de Campos, que é de Dom Roberto, e a matriz, São José do Havaí, que pertence à diocese de Campos. Hoje é o padre Luiz Carlos, ele é um padre diocesano, que deve obediência ao bispo, entendeu? Então, ele não pertence a uma congregação religiosa, não. Ele obedece diretamente o nosso bispo, Dom Roberto, entendeu? Agora, tem também o padre de congregação. Aí ele tem o bispo, lógico, ele deve obediência ao bispo, mas abaixo do bispo, o padre deve obediência ao superior da congregação. O bispo está acima, lógico, tá? E depois do bispo está o superior da congregação. Aí depende da congregação que ele faz parte. Por exemplo, vou dar exemplos aqui. A paróquia ali de Santa Rita. A paróquia de Santa Rita, ela não é diocesana, ela é palotina. Tá? É uma congregação que vem de São Vicente Palote, um santo da igreja, que fundou essa congregação. Então, a Santa Rita pertence à congregação dos palotinos, entendeu? Tem a congregação beneditina, que é de São Bento, tem a congregação dos franciscanos, que é de São Francisco de Assis, e aí depende da congregação, entendeu? Tem a de São Benedito, a paróquia de São Benedito, ela também é palotina. Inclusive, o padre Estevão, ele é o superior da congregação. Então, o padre da congregação deve obediência ao bispo e também ao superior da congregação, que no caso, o palotino é o padre Estevão. Só estou dando um exemplo para você entender. Então, São Bento acontece a mesma coisa. Tá? Ele fundou o mosteiro, né, dele, e a regra de São Bento é a regra beneditina, que vem de Bento. Tá? Então, isso aconteceu na época dele. Tá? Ele então fundou esse primeiro mosteiro e depois passou a ser a congregação dos beneditinos. Ok? Então, o que esses monges fizeram? Além de combaterem os bárbaros, diz aqui que eles educaram, salvaram a civilização ocidental, educaram e evangelizaram os bárbaros e criaram a Europa cristã. Por que a Europa se tornou cristã? Por quê? Por causa dos monges, aquilo que eu falei. Né? Quando acabou o Império Romano, só ficou a Igreja Católica, e ela catequizou os bárbaros, e a Europa se tornou cristã, católica. Só existia a Igreja Católica nessa época. Infelizmente, depois, com a reforma de Lutero, passou a haver, então, essa divisão na Europa entre católicos e protestantes. Mas na época de São Bento, só existia a Igreja Católica, não existia outra igreja. Isso não sou eu que estou dizendo, gente, isso é história. Tá? Por isso que eu falo aqui nos meus vídeos. Tá? Eu estou colocando aqui o que está na história. Ok?
Só ficou de pé a Igreja Católica, os monges católicos que evangelizaram a Europa. Aí terminou o que a gente chama de Idade Antiga, com a queda do Império Romano, e começou a Idade Média, que o povo aí critica, fala que é a Idade das Trevas. Idade das Trevas, coisa nenhuma. Entendeu? Que Idade das Trevas, coisa nenhuma. Foi maravilhosa a Idade Média. Teve seus erros? Claro, como existiu erros na Idade Antiga, existiu erros na Idade Moderna, Contemporânea e hoje. Tá? Claro que existiram erros, mas não foi essa Idade das Trevas que o povo fala. Foi uma coisa maravilhosa a Idade Média. Não é? Começou as universidades. Não é? Você sabia que foi na Idade Média que começou as universidades? As grandes catedrais que existem na Europa, né? Aquela que foi queimada há pouco tempo agora, aquela de Notre Dame, foi na Idade Média, meu amigo. A igreja com o povo construíram aquela catedral maravilhosa. Isso foi coisa ruim para Deus? Para Deus tem que dar o melhor. Mas as igrejas eram grandes, eram luxuosas, para Deus você tem que dar o melhor. Como é que era o templo de Salomão? Vai ver como é que era o templo de Salomão na época de Salomão. Era muito mais pomposo do que na Idade Média. Agora, critico na Idade Média que o povo fizeram coisa errada, usaram o dinheiro para coisa errada, vendiam as coisas, a simonia, as indulgências. Sim, acontecia isso. Né? Mas é o joio no meio do trigo. Por causa disso, você não pode jogar fora tudo. Esse é o grande erro de certas pessoas. Em vez de jogar fora os erros de certas pessoas, joga fora tudo. Não. A Idade Média não foi ruim. Algumas coisas o povo fez errado. O povo não, o próprio governo, o Estado, que naquela época era unido à igreja. Mas a Idade Média foi maravilhosa, gente. E começou justamente na época de São Bento. São Bento é da Idade Média. E foi uma coisa maravilhosa. Tá? Foi coisas muito boas que os monges fizeram. Inclusive aqui no Brasil. Quantos monges vieram para cá? Os franciscanos, os jesuítas, né? Muitos morreram defendendo a fé católica. Né? Quantos morreram? Quantos mártires houveram aqui no Brasil defendendo, catequizando os índios que estavam aqui, que eram antropófagos? O próprio São José de Anchieta, eu vou fazer um vídeo também sobre ele também, quando tiver um tempo. Quero colocar... muitos índios queriam comê-lo. E ele evangelizou os índios, batizou os índios, e isso não aconteceu. Isso é coisa ruim? Não, foi coisa boa. Agora, se teve outras coisas ruins, paciência. Mas nós não podemos julgar também que tudo foi ruim, não. Entendeu? Para se ter uma ideia da importância de São Bento, basta dizer que até o século XIV, a ordem de São Bento, ou seja, os beneditinos, já tinham dado à igreja 24 papas, olha só, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15 mil bispos e 1.500 santos canonizados, 37.000 mosteiros, havia inscrito na ordem 20 imperadores, 10 imperatrizes, 47 reis e 50 rainhas. Isso quem diz é um historiador chamado Schuster. Tá? Ele foi um historiador que viveu no ano de 1956. Então gente, e outra, quantos papas colocaram o nome de Bento? O último foi o Papa Bento XVI. Nós renunciou aí há pouco tempo, e agora está o Papa Francisco. Por que eles escolheram Bento? Em homenagem a São Bento. Foi um santo maravilhoso. São Gregório Magno, que foi um papa que governou a igreja do ano 540 até o ano 604, que foi o primeiro papa beneditino, foi um grande papa, maravilhoso, por isso que ele é chamado de Magno. Magno quer dizer grande. Ele que introduziu na igreja o canto gregoriano, que existe até hoje na igreja. Muita gente sabe o que eu estou falando. Narrou a vida de São Bento com seus inúmeros milagres. Olha aí, a igreja pede 2 para canonizar. São Bento fez vários. Deus através dele. Que você poderá conhecer neste livro. Então, se você ler esse livro, você vai ver os milagres que São Bento realizou ainda em vida.
ok? A gente sabe que para canonizar precisa de 2 milagres para ser considerado santo pela igreja. Eu quero, se Deus quiser, fazer um vídeo aqui sobre esse negócio da canonização que muita gente não entende. Né? Muita gente pensa que a igreja vai canonizando qualquer um. Não, gente, é um processo, vamos dizer assim, a igreja não canoniza qualquer um, não. É um processo pesado que a igreja. São 4 etapas para ser declarado santo. Você sabia disso? Não é qualquer pessoa que é declarada santa, não. Sabe quantos santos a igreja já canonizou? Mais de 20 mil. Mas é um processo, vamos dizer assim, que tem. É como se fosse realmente o nosso júri mesmo aí, do mundão, vamos dizer assim. Tem juiz, tem um advogado do diabo que fala que não é santo coisa nenhuma. Não é? Então, quer dizer, não é uma coisa fácil, não. E a prova de fogo é o milagre. A igreja só canoniza se tiver 2 milagres, não é nenhum, não, 2. Então, é um processo realmente muito severo, vamos dizer assim, para canonizar uma pessoa. Então, se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo aqui só sobre isso e você vai entender o que eu estou dizendo, tá bom? Então, gente, eu quero colocar um pouquinho, então, sobre a vida de São Bento, tá bom? Então, eu vou colocar aqui e logo que eu vou fazer um resumo, tá bom? E depois aí, no final, eu quero falar um pouco sobre aquela medalha de São Bento que muita gente usa e é poderosíssima. Eu quero colocar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Mas vamos primeiro colocar aqui um resumo sobre a sua vida, tá? Claro que não tem como eu falar tudo, ok? São Bento nasceu em Núrsia, na Úmbria, na Itália. Então, ele era italiano, ok? Por volta do ano 480, que eu já expliquei, né? Na época da queda do Império Romano, no começo da Idade Média, ok? Ele estudou em Roma, tá? Ele estudou em Roma, ok? Começou a praticar a vida eremítica, ou seja, ele era um monge. Vou explicar daqui a pouco o que é isso. Em Subiaco, era uma cidade dali da Itália, onde reuniu um grupo de discípulos, indo mais tarde para o Monte Cassino, ali também na Itália, ok? Aí fundou um célebre mosteiro, que eu vou explicar o que é isso, ok? E escreveu a regra que, difundida em muitos países, lhe valeu o título de patriarca do monaquismo ocidental. Ele morreu no dia 21 de março do ano 547. No dia 24 de outubro de 1964, o Papa Paulo VI o declarou patrono da Europa. Patrono, gente, quer dizer pai, ok? Por quê? Porque ele foi um dos primeiros monges ali, depois da queda do Império Romano, que fundou um dos primeiros mosteiros da Idade Média, ok? Um mosteiro, gente, é como se fosse um lugar de clausura, dos monges. Igual ficam as freiras também, clausuradas, vamos dizer assim. Tá? É lugares para recolhimento, para oração, para penitência. A pessoa fica afastada do mundo, vamos dizer assim. Vamos dizer, nesse sentido. Ela não vive a vida que nós vivemos. Por isso que eu falei que não é para todos. Isso aí nem todo mundo é chamado. Isso aí isso é um chamado, é uma vocação. Ok? Eu vou viver aqui enclausurado, somente rezando, fazendo penitência, estudando. Igual o Papa Bento XVI hoje que está fazendo. Muita gente pensa que o Papa Bento XVI está lá de frosô. Não. Ele está, até porque ele é um monge beneditino, por isso que ele escolheu esse nome, Bento XVI, ele tá em recolhimento, rezando pela igreja. Você sabia disso? O Papa Francisco, de vez em quando, vai lá conversar com ele. Muita gente pensa que o Papa Francisco não vai, abandonou o Papa Bento XVI. Não, pelo contrário, diariamente a gente vê foto dos dois juntos. Ele vai, inclusive, lá se aconselhar com o Papa Bento XVI. Ele continua lá, retirado, né, rezando pela igreja, estudando, escrevendo, com 90 e poucos anos, escrevendo. Até hoje o Papa Bento XVI escreve. Estou cansado de ver fotos dele escrevendo. É um homem com uma cultura, e Deus deu a ele uma
uma inteligência espantosa, Papa Bento. Então, o monge é isso. Ele vive enclausurado, rezando pela igreja, rezando pelo mundo, não é? E São Bento era isso. Ele era um eremita, ele vivia lá no deserto, né? Ele abandonou o mundo, vamos dizer assim, para viver para Deus. Tá? Isso que é um monge, ok? De uma congregação, seja ela beneditina, seja ela franciscana, São Francisco de Assis fez a mesma coisa, os jesuítas, né? A mesma coisa. São Vicente Palotti, os palotinos, né? São pessoas que vivem para Deus, vamos dizer assim. Vivem uma vida mais, né, de oração, de penitência. Antigamente se usava até o cilício, aquela corda na cintura, né, que até às vezes até sangrava. Para quê? Para fazer realmente penitência, realmente. O Evangelho diz, né? Fazer penitência, né? Isso aí não tem nada errado isso. Claro que Deus não quer que você se machuque, nem nada disso. Não precisa exagerar também. Mas antigamente se ia ao extremo de sangrar, né? Porque usava muito apertado, então sangrava às vezes os monges, entendeu? Mas Deus não quer isso. Não precisa exagerar também. Tá? Mas a penitência é bíblico. Deus fala, Jesus fala, a gente deve fazer penitência. Não todo mundo fazer igual os monges, não. Isso aí é aquilo que eu falei, é só para alguns, não são para todos, ok? Então, gente, continuando aí um pouco, falando um pouco sobre a vida dele, não é? Interessante, quando ele fundou essa regra dos beneditinos, o lema, toda regra tem um tema, vamos dizer assim. E a de São Bento é o quê? Ora e labora. Labora quer dizer o quê? Trabalha. Então, a regra de São Bento, ela é, vamos dizer assim, a instituição é isso, você orar e trabalhar. Trabalhar o quê? É o que eu falei, fazer alguma coisa, nunca ficar sem fazer nada. Porque mente vazia é oficina do diabo. Se você ficar sem fazer nada, você vai fazer besteira. Então, a regra dele diz isso. Reza bastante, mas também trabalha. Não fique sem fazer nada. Não deixe seu pensamento aí desviar. Isso aí, gente, não é só para os monges, não. Isso é para nós também. A gente deve ter o nosso momento de oração e a gente também tem o nosso momento de trabalho também. Seja o trabalho na igreja, seja o nosso trabalho no mundo. Já fiz um vídeo, inclusive, sobre o trabalho, no Dia do Trabalhador. A gente nunca deve ficar sem fazer nada, gente. Isso é um conselho que eu te dou, por experiência própria. Eu procuro não ficar sem fazer nada porque você pensa besteira, você pensa e faz um monte de coisa errada. Então, procure ocupar sua mente com alguma coisa boa, de preferência. Né? Coisa saudável. Também não vai também fazer coisas também que não deve. Então, você deve fazer como São Bento indicou para os seus discípulos. Rezar e trabalhar. Tá? Trabalho, aí você que escolhe o trabalho que você quer fazer e nunca deixe de fazer sua oração do dia. Ok? Então, essa é a regra, né, de São Bento. Reza e trabalha, ok? Como eu falei, os mosteiros beneditinos eram muito rígidos, tinha muita penitência. Tá? E hoje, vamos dizer assim, hoje a igreja pede para que seja um pouco mais suave, vamos dizer assim, né? Que não seja também aquela coisa muito rígida também, né? Igual eu falei, não precisa chegar ao extremo também de sangrar e outras coisas, entendeu? Mas a penitência, gente, é importante. Tá? Quais as penitências que a igreja hoje coloca para nós? Não é só para os monges. Jejum, esmola, oração, não é? Não só na quaresma. Tem gente que acha que é só na quaresma. Não, isso aí é para a vida toda. Ok? Então você deve fazer o seu momento de oração, você deve fazer o seu jejum, tá? Abstinência, né? Seja de carne ou de qualquer coisa que você goste, tá? E também a esmola. Isso são penitências, ok? Outra coisa interessante, que São Bento, ele era irmão de uma mulher que também é santa. Você sabia disso? Santa Escolástica. Santa Escolástica era irmã de São Bento e também foi canonizada. Então, olha que interessante. 2 irmãos santos.
Isso quer dizer o quê, gente? Que a santidade é para todos, é para a família, não é? É para todo mundo, não é só para... Tem gente que acha que santo é só padre, é só freira, é só papa. Não! Quantos santos escravos, quantos santos, até rei. Você sabia que tem santos reis, que foram reis? São Luís IX da França foi um rei e foi canonizado. Então isso quer dizer que não tem, Deus não faz distinção de pessoas, de raça, de cor. São Benedito era negro. Tem gente que fica achando que racismo é coisa, né? Ah, os negros são amaldiçoados. Que amaldiçoado? Que São Benedito era negro e foi canonizado, é santo. Santa, aquela santa escrava, que eu esqueci o nome dela agora, Santa Baquita, é santa e era escrava. Tem uma agora que está para ser canonizada, a Inhaxica, brasileira, viveu aqui em Minas Gerais. Está quase sendo canonizada, a igreja está analisando a vida dela. Então, quer dizer, gente, todo mundo, a santidade é para todos. O que diz a Sagrada Escritura? Sede santos como Deus é santo. Todos nós podemos chegar à santidade. Não é só os canonizados, não é só os padres, as freiras, os papas, não. Você sabia que tem até casais santos? Por exemplo, os pais de Santa Teresinha foram canonizados. Os dois, marido e mulher. Tá? Então, gente, qualquer um pode ser santo, independente daquilo que faça ou não. Ok? Então, gente, veja, eu não vou colocar aqui os milagres de São Bento, porque não vai dar tempo. Então, eu quero que você, se você quiser adquirir esse livro aí, depois você vai ler aí os inúmeros milagres que aconteceram pela intercessão dele. Então, eu só quero deixar aqui só o nome de alguns dos milagres que ele realizou. Claro, foi Deus por intermédio dele. O milagre da fonte abundante, a pedra levantada, um incêndio imaginário na cozinha, um monge esmagado pela queda de uma parede, a foice que caiu no lago. Então, depois, se você adquirir o livro, você vai ler. O projeto do mosteiro de Terra Sina, um monge que não conseguia rezar, São Bento socorre um homem endividado, o azeite abundante, os sacos de trigo que apareceram no mosteiro, o moço curado de lepra. Naquela época, gente, lepra não tinha cura. Ok? São Bento expulsa o demônio de um monge, quero falar sobre isso daqui a pouco. O camponês amarrado que foi solto, a ressurreição de um menino. Olha aí, que coisa. Os monges que comeram fora do mosteiro, os monges que aceitaram os lenços, a descoberta do barril oculto, São Bento vê o mundo inteiro num raio de sol, o clérigo libertado do demônio por um tempo, a mulher louca curada por São Bento. Interessante. Então, gente, lê esse livro que você vai ver. A igreja só exige 2 milagres. Só aqui eu devia ter falado mais de 10. Tá? Então, não tem dúvidas. Né? Esse a igreja não tem nem dúvida da canonização deles. Né? Então, tem alguns que não tem nem como a gente negar. Tá? E aqui diz uma coisa interessante, que antes de morrer, ele recebeu a visita da sua irmã, Santa Escolástica, que também é santa. Eles se viram pela última vez antes dele morrer. E ele anuncia aos seus irmãos a sua própria morte. Muitos santos tiveram a premonição da sua própria morte. Claro que Deus não revela isso para todo mundo, né? Já pensou se Deus fosse revelar o dia da sua morte? Como é que você iria reagir? Eu tenho certeza que a maioria ia ficar em pânico. São Bento não, estava nem aí. Isso é a diferença, gente, dos santos para as outras pessoas. É aquilo que São Paulo fala. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Não tem diferença para o santo entre viver e morrer. Porque ele sabia que dali ele iria para uma vida muito maior, muito melhor, que é o céu. Entendeu? Então, ele prediz, ele faz uma premonição sobre a sua própria morte. Ok? Então, eu quero colocar alguma coisa aqui para você.
Ó, no ano em que São Bento já tinha 67 anos de idade, no ano 547, anunciou aos discípulos que estavam com ele e aos ausentes no dia da sua morte, no dia da sua morte, mandando aos primeiros que guardassem o segredo dos que ouviam e dando a conhecer aos segundos os sinais pelos quais poderiam certificar-se de que a sua alma se separara do corpo. Tá vendo? Então, isso que é a morte, a alma se separa do corpo. 6 dias antes de sua morte, mandou abrir a sepultura, sobreveio-lhe depois uma febre violenta que o foi enfraquecendo dia a dia. Ao 6º dia, mandou que o levassem à igreja para se preparar para o feliz trânsito. Olha só, feliz trânsito, a morte. Né? Os santos, gente, não tinham medo de morrer, não. Eles sabiam para onde que ir. E você? Você sabe para onde você vai depois que você morrer? Ali recebeu o corpo e sangue de Cristo, a Eucaristia. E, mantendo-se de pé, com os desfalidos membros apoiados nas mãos dos discípulos, ergueu as mãos ao céu e exalou o último suspiro no meio de fervorosas orações. Morreu rezando. Neste mesmo dia, apareceu a 2 discípulos que, não obstante estavam separados, um no mosteiro e outro em viagem. Tiveram a mesma visão. Claro, gente, que são visões, tá? Pessoa que já morreu só aparece em visões ou em sonhos, tá? Viram o caminho coberto de ricos tapetes e iluminado por inúmeras luzes na direção do Oriente, desde o mosteiro até o céu. Lá no mais alto dessa estrada de luz estava uma pessoa de venerável e formoso aspecto, que lhes perguntou se sabiam que caminho eram que viam. Responderam que não. E então ouviu-se uma voz que dizia: este é o caminho pelo qual sobe ao céu o servo de Deus Bento. Assim, aqueles irmãos viram a morte do santo homem como se estivessem presentes, e tiveram conhecimento dela pelo sinal que lhes fora dado, a visão que eles tiveram. O corpo de São Bento foi depositado no oratório de São João Batista, no mosteiro, que ele próprio construiu, depois de destruir o altar de Apolo. Ali era um altar pagão. Eles destruíram aquele altar e colocaram ali, então, um altar cristão, e é onde São Bento foi enterrado. Hoje ainda, isso aqui que eu achei interessante, hoje ainda realiza milagres na gruta onde primeiro habitou, quando a fé dos seus devotos o exige. Olha aí, então, ainda acontece milagres até hoje, onde São Bento foi enterrado. Então, gente, tá? Por isso que os túmulos dos santos são muito visitados, porque acontecem muitos milagres, como acontece nas aparições de Nossa Senhora, nos santuários, né, de Aparecida, Fátima, Lourdes. São os lugares que mais acontece milagre no mundo. Não é a igreja que diz isso, é a ciência que comprova isso. Em Lourdes tem mais de 40 milagres comprovados pela ciência, não é pela igreja. É o lugar que mais tem milagre no mundo. Tá? Então, gente, são lugares que a gente, quando puder, deve visitar, mas com fé. Tá? Com fé. Ok? Agora, eu quero encerrar falando um pouco sobre a medalha de São Bento, que é muito difundida hoje. Por quê, gente? A medalha de São Bento é um sacramental, ok? E eu quero falar um pouquinho sobre essa medalha, que não é um amuleto, mas ela é um sacramental, como é o crucifixo, como é o terço, como são as imagens, tá? Como é a medalha milagrosa de Nossa Senhora. Tá? Então, eu quero falar um pouquinho sobre a medalha de São Bento, que muita gente tem. Tá? Por que ela é milagrosa? Porque São Bento ele tinha muitos embates contra o demônio, sabia disso? Já em vida. São Bento ele teve muitos encontros com o demônio, vamos dizer assim. Ele enfrentava o demônio, ele vivia no deserto. Né? E ali, né, no meio de pagãos, né, nós vimos aqui.
Destruiu até o altar lá do tal do Apolo, lá, que era um deus pagão. Então, o demônio ele se fazia muito presente nessa época, tá? E ele se encontrou, nesse livro aqui tem muitos encontros dele com o demônio, tá? Eu não vou colocar agora, só para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Mas diz aqui, no livro, se você ler, você vai ver, que, aqui, ó, vou ler só um pedacinho para você ver. Na gruta em que São Bento vivia, ele era muito tentado pelo demônio. Um dia, o demônio lhe apareceu em forma de um pássaro preto e começou a voar tão perto do seu rosto que quase o podia pegar. São Bento, então, fez o sinal da cruz e o pássaro sumiu. Tá vendo? Ensinamento para nós. Está sendo tentado pelo demônio? Faça o sinal da cruz que ele, ó, vaza. Tenha sempre uma água benta em casa, tá? Tenha sempre uma água benta em casa, faça o sinal da cruz, que o demônio vai vazar. Tá vendo? Entretanto, o demônio continuou a tentá-lo. O santo não perdeu as grandes qualidades inerentes à sua natureza, que lhe permitiu produzir fenômenos que superam as forças humanas. Assim, numa terrível tentação, São Bento tirou a pele de um carneiro e se atirou sobre um espinheiro até a dor das feridas abertas vencesse os arredores da concupiscência da carne. E aqui tem mais, tá? Eu não vou ler só para a gente poder ganhar tempo. Mas o demônio, ele tentou São Bento várias vezes. Não foi uma vez só, não. Tá? E ele venceu o demônio várias vezes. Então, por isso que a medalha de São Bento é um exorcismo. Tá, gente? Essa medalha ela é muito poderosa. Se você tem essa medalha, ela é um sacramental, leve para o padre benzer, que olha, ela... Vou só colocar aqui sobre a medalha de São Bento. A medalha de São Bento é venerada há muitos séculos no mundo inteiro, por causa da sua eficácia contra o demônio e as suas manifestações. Olha aí. Então não é brincadeira, não. Convida-nos ao combate espiritual ensinado por São Paulo. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo de 11 a 18. A armadura do cristão. Não é um amuleto, também explicar, mas um sacramental, um sinal visível da nossa fé, útil para que, abençoada e exorcizada, traz em si a graça que representa. Então, gente, se você tem a medalha de São Bento, leve para o padre abençoar. Aí ela vira um sacramental e até um exorcismo. Não quer dizer que você tem que fazer exorcismo, nada disso. Ninguém pode fazer exorcismo, só o padre, já expliquei sobre isso. Tá? Agora, ela é um exorcismo. Se você sentir uma tentação, você pode fazer a oração da medalha, que inclusive eu quero fazer aqui agora no final. A última coisa que eu quero fazer é a oração de São Bento, muito poderosa. Tá? Conta-se que no século XVII, as feiticeiras da Baviera, acusadas de maldades contra o povo daquela região, confessaram ver seus feitiços totalmente anulados pela cruz de São Bento. Contaram também que o mosteiro de Mettlen nunca conseguiu êxito em suas maldades por causa da cruz de São Bento. Naquele lugar que trazia um desenho de São Bento, tendo à mão direita um bastão em forma de cruz, São Plácido e São Mauro, dois dos seus principais discípulos de São Bento, realizaram milagres valendo-se dos poderes da Santa Cruz e dos méritos de São Bento. A medalha de São Bento foi difundida no mundo todo e foi aprovada em 1742 pelo Papa Bento XIV. Olha aí, por isso que ela é válida. É o Papa que aprovou. Se o Papa aprovou, meu amigo, é Pedro que aprova. Já expliquei sobre isso. Se aquilo que ele liga na terra, Deus liga no céu. Então não brinque com essas coisas. Tá? Não brinca com isso, gente. Isso é muito sério. Agora eu quero colocar aqui também o testemunho do padre Gabriele Amor. Sabe quem é o padre Gabriele Amor? O maior exorcista do Vaticano. Infelizmente morreu há pouco tempo. Tá? Agora está lá o padre Duarte Lara, que é um padre muito bom também, exorcista. Mas muitos anos ele foi o exorcista oficial do Vaticano. Olha o que o padre Gabriele Amor fala.
comprovei em várias ocasiões a eficácia das medalhas que as pessoas usam com fé. Bastaria falar aqui da medalha milagrosa difundida pela Virgem Maria a Santa Catarina Labouré, na França, em 1830, tá? Em um dos episódios de possessão diabólica mais conhecida, usei várias vezes este sacramental e o demônio saiu. Foi libertado graças a uma série de exorcismos que eu fiz em 1869. Tá? E aqui também ele dá testemunho também da medalha de São Bento também. Eu não vou ler, gente, porque senão não vai dar tempo. Já estamos aí já com bastante tempo aí. E ele fala aqui que a medalha de São Bento também, ele também usava nos seus exorcismos. Relatos de curas com a medalha de São Bento. Então aqui também ele coloca também muitas curas também, tá? Vou colocar só uma. Ele cita aqui 3. Eu vou colocar uma só. Conta-se que no ano de 1665, um homem tinha no braço uma chaga grande e infecciosa, que não cedia a remédio algum. Ocorreu então a lembrança de se colocar a medalha de São Bento sobre o braço do enfermo, juntamente com o curativo. No dia seguinte, verificou-se que a chaga estava com bom aspecto e, ao cabo de alguns dias, cicatrizou inteiramente. Olha aí. E tem mais aqui, eu não vou ler só por causa do tempo, tá bom? Então, gente, essa medalha é muito séria, tá? É um sacramental. Então, se você tiver fé, peça um sacerdote para abençoar, que ela pode acontecer curas e até mesmo, se você sentir uma tentação do demônio, ele vai vazar, se você usar com fé, ok? E também o Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, ele foi fundado em homenagem a São Bento. Inclusive, os papas, quando vêm ao Brasil, eles se hospedam no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, que foi fundado no ano de 1590 pelos monges, tá, beneditinos. Tá bom? Então, os papas, né, eles ficam no Mosteiro de São Bento, ok? Lá no Rio de Janeiro, que é em homenagem a São Bento. Agora, gente, eu quero encerrar, então, rezando aquela oração poderosa de São Bento, que, olha, essa oração, gente, ela é poderosa, ela é um sacramental, ela é uma oração de exorcismo, tá? Eu só vou rezar ela aqui. Quem sou eu para querer achar que eu tenho algum poder de alguma coisa? Eu não sou exorcista, não sou padre, eu sou um leigo. Eu quero só rezar com você essa oração. Como também nós podemos rezar também a oração de São Miguel, aquela oração poderosa, né, para afugentar o demônio. No dia de São Miguel, nós vamos também rezar aqui a oração de São Miguel. Se você quer que a sua casa seja libertada de toda e qualquer influência maligna, então reze comigo essa oração. Tá? Ela é muito pesada, muito forte, tá? Então tem que estar preparado para rezar. Tá? Tem ela em latim, só que como eu não sou especialista em latim, eu não vou me atrever a rezar ela em latim. Ela aqui está em latim, tá? Mas eu não vou ler latim porque eu não sou especialista em latim, então não vou cometer esse sacrilégio. Então eu vou ler em português, tá? Então eu quero rezar com você a oração de São Bento, da medalha milagrosa. Eu não tenho a medalha ainda, tá? Mas se Deus quiser, eu ainda pretendo conseguir a medalha e, se Deus quiser, levar para um sacerdote abençoar e carregar comigo na minha carteira. Se Deus quiser, ou na minha casa, eu quero sim ter esse sacramental aqui na minha casa, já que, além de ser um sacramental, é usado também em exorcismo. Eu quero que o mal fique longe sempre da minha casa e da minha vida. Então vamos lá. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teus venenos. Vamos rezar mais uma vez? A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teus venenos. Amém, Senhor. Peço, então, a Deus, pela intercessão de São Bento, que ele venha sobre a tua vida, sobre a tua casa, te livrando de todos os perigos do mal, do corpo e da alma.
tá? Peço então a Deus, pela intercessão de São Bento, que nos livre de todos os males, da nossa casa, né? Onde quer que a gente esteja, né? Que o mal não nos atinja, que o mal nunca chegue, né? Nem na minha casa, nem na casa de nenhum de vocês que me assistem. Amém? Obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. E diariamente eu vou estar fazendo aqui vídeos sobre a vida dos santos. Olha como é que nos fortalece, né? Nos bota, né? É uma coisa maravilhosa a vida dos santos, né? Só nos engrandece, tá bom? Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.